Comunicação e persuasão. Esse tema foi indicado pela nossa parceira aí, né, a Simone, que é o AIS da inteligência financeira aí, né, e eu achei bem pertinente quando ela trouxe essa questão de nós conversarmos sobre comunicação e persuasão. Eu lembrei que em algum momento nós já falamos sobre isso, mas não especificamente, não com essa intensidade que eu penso em trazer para vocês e que nós havíamos combinado, né, de fazer naquele nosso encontro presencial. O que é importante saber quando nós falamos de comunicação e persuasão? Que nunca nós estamos comunicando de uma pessoa para outra, nunca nós estamos comunicando, a comunicação ela nunca é entre duas ideias. A comunicação ela ocorre entre duas energias, porque os átomos energeticamente, aliás, eles estão nessa circulação, nessa circularidade, e a responsabilidade é sempre do comunicador, mas às vezes o receptor da comunicação está numa outra energia, com outro foco, olhando para o outro lado, pensando em outras coisas, talvez formulando a resposta enquanto você pergunta. E aí ocorre que aquela pergunta ela não é ouvida, aquela comunicação ela não é absorvida pela energia daquela pessoa. Quem de vocês leu o livro Monge e o Executivo? Como eu estou relendo esse livro, cada vez que a gente lê um livro, né, tem um novo insight, apesar de já ter lido. O pregador lá, quando ele vai conversar com o empresário, enfim, o empresário começa a contar a sua história e ele fica em silêncio, num silêncio absurdo, né? E aí quando o empresário para de falar, ele pergunta: mas você não falou nada até agora? Diz: não, eu estava te ouvindo, né? Então agora que ele vai formular a resposta. Qual é a nossa tendência? Eu falo nossa porque é da maioria das pessoas, né? Qual é a tendência da maioria das pessoas? Enquanto ouve a pergunta, já está formulando a resposta e nesse processo de formular a resposta, perde o fio da meada da comunicação. Então, quando a Simone me pergunta: Magna, essa questão da persuasão. Então, o que eu preciso garantir antes de tudo? Que a pessoa esteja conectada comigo, e aí nós fazemos aquilo que a gente chama de rapport. Eu me lembro quando eu fiz o curso de comunicação e oratória, não lembro onde que foi a primeira turma que a Camila Caldarte participou, e eu chamei ela lá na frente, né, pra gente fazer uma técnica de rapport, e quando ela foi falar, tinha algumas questões aí que vieram à tona, mas nós nos conectamos muito lá na frente, naquele momento, e é isso que é importante. Quando você precisa persuadir alguém, Simone, tem que lembrar que nunca é uma comunicação entre uma pessoa e outra, é uma comunicação entre uma energia e outra. Além disso tudo, nós temos aquela questão que eu falo sempre, né, nos nossos encontros, nos nossos treinamentos aí, do canal de comunicação. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, né, outros são mais sinestésicos, outros são mais digitais, alguns precisam ver, outros precisam ouvir, outros precisam sentir, outros ainda precisam anotar aquilo que está sendo comunicado. Então é importante que a gente não precisa descobrir qual é o canal de comunicação de cada um, mas é importante que a gente possa oferecer ferramentas para que todos os tipos de canal de comunicação consigam se conectar. Então, se eu não sei qual é o canal de comunicação do meu interlocutor, eu preciso oferecer opções para ele em que ele possa ver, ouvir, talvez tocar, talvez sentir, eu contar uma história, para que eu garanta que em algum dos canais de comunicação dos seres humanos, o dele seja contemplado e ele possa então me ouvir, me entender e prestar atenção naquilo que eu estou falando. Agora,
Uma coisa importante é a gente saber assim, qual que é o maior desafio para você hoje, dentro desse atual contexto que nós estamos vivendo, no sentido de convencer, no sentido de persuadir. É a internet, é a crise, é o estresse que as pessoas andam, é a falta de ética, é a falta de conhecimento, é o egoísmo, o hábito de reclamar, ou é aquela pessoa que está sempre interrompendo a fala. Quando nós não temos, voltando para aquele livro, né, o Monge e o Executivo, quando ele vai falar dentro de um dos encontros dele, né, que ele interrompe a mulher lá, enfim, o monge fala para ele, o que a fulana falou? E ele disse, ai, desculpe, eu não estava ouvindo, não sei o que. Aí o monge fala para ele, né, eu percebi que você interrompe as pessoas quando elas falam, você não deixa as pessoas falarem. Então, nós não temos o poder de convencimento, de persuasão, quando nós falamos demais. E eu sei por mim, porque eu sou uma pessoa que fala bastante. Então, às vezes eu procuro me policiar, às vezes eu paro, né? Eu digo, ai, deixa eu ouvir, porque eu estou querendo falar no mesmo momento que a outra pessoa está querendo falar. Então, se nós não temos o hábito de ouvir, nós não vamos proporcionar e promover essa interação com a outra pessoa para que ela nos ouça. Nós não vamos conseguir persuadi-la, né? E isso é bem importante. Então, qual que é o seu maior desafio no meio de tudo isso? Você está tentando persuadir a quem? Uma pessoa que tem o hábito de reclamar, uma pessoa que não ouve, uma pessoa que está formulando a resposta enquanto você está fazendo a pergunta, ou você está tentando persuadir e você não tem o hábito de ouvir, você interrompe as pessoas quando falam, você não deixa as pessoas falarem. Porque a gente sempre fala da comunicação reversa, né? Você consegue mais persuadir uma pessoa quando você faz mais perguntas. Então, pergunta, deixa a pessoa falar. Quando ela fala, ela se compromete com aquilo que ela está dizendo. Agora, se eu não deixo a pessoa falar, aí o desafio de convencer, o desafio de persuadir é muito grande, né? Eu me lembro de um discurso do Churchill, né, quando ele foi chamado para ser paraninfo de uma turma de formandos, ou palestrante, não lembro, né, de uma turma de formandos, o discurso dele durou menos do que 10 segundos. E ele é lembrado até hoje. E o discurso dele foi: nunca, 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 nunca desista. E encerrou. Ou seja, quando nós vamos pensar nesse discurso, né, Churchill vai chegar, vai fazer uma fala, vai fazer uma palestra, e a palestra dele foi uma provocação de menos de 10 segundos, e quando ele terminou a fala, ele saiu e ele foi aplaudido em pé. Então, é isso assim, ó, é o falar menos e ouvir mais quando eu preciso persuadir. É óbvio, aí você vai dizer, ai, mas a Magna vai fazer uma palestra e não vai falar, a Simone vai fazer uma palestra e não vai falar, a Camila vai fazer uma palestra e não vai falar, né? Todas nós precisamos falar para ser ouvidos, né? No nosso trabalho. Agora, quando nós estamos tentando persuadir alguém, é importante que a gente ouça mais do que fale, né? E tem um outro aspecto que eu acho bem importante, eu fiz uma colinha aqui, né? Que é a questão da confiança. Nós precisamos estabelecer uma relação de confiança com as pessoas que nós precisamos persuadir. Eu não consigo levar para jantar na minha casa uma pessoa que eu não confie. Você consegue levar para sua casa uma pessoa que você não confia? Não, né? Você faz negócios com uma pessoa que você não confia? Não, né? Confiança é a cola que gruda os relacionamentos, né? Então, quando nós estamos pensando em persuasão, lembra, confiança, né? E a questão de comunicar é uma atividade, comunicar é uma ação. Agora, persuadir é uma arte. E ela está voltada, ela está ligada à nossa percepção, ao nosso entendimento, à nossa capacidade de ouvir, à nossa capacidade de perguntar e à nossa capacidade de estabelecer uma relação de confiança.
Fico à disposição, um beijo gigante, um abraço imenso e tem outro vídeo lá para vocês assistirem.